Ô, Pedro Paulo, onde que eu passo? Por gentileza. Obrigado. Tá aqui, né? Ah, tá. Agora sim. Bom, muito boa noite a todos. Agradeço a presença de cada um dos senhores e senhoras que aqui se apresentam hoje, que tiraram um pouquinho do tempo de cada um para poder estar aqui, para nós conversarmos um pouco a respeito de uma das temáticas mais fantásticas que a doutrina espírita e que a vida, uma condicional, a vida que a morte nos oferece. Agradeço aos amigos da casa pelo convite, é uma felicidade imensa poder estar aqui hoje, falar de doutrina, falar de vida e falar também de morte. A temática proposta é a temática da morte, mas não no sentido como nós achamos que ela acontece, e sim no sentido real que ela acontece, que é uma forma de renovação da vida. De acordo com o processo antropossócio-psicológico evolutivo, o ser ainda na condição humana não atingiu maturidade e também responsabilidade suficiente para poder falar da temática da morte como um sentido de renovação. Desde quando nós mergulhamos no corpo da carne pelas primeiras vezes, nas eras mais primitivas, eras essas que a ignorância ainda operava, em detrimento da razão e da consciência, o instinto de conservação também era fator primacial nessas épocas. Quando nós nos deparávamos com um fenômeno que submetia um outro companheiro de jornada, e obviamente por condições naturais o corpo entrava em decomposição e obviamente ele desaparecia de nossas vistas. A partir desses momentos que nós passamos desde as eras primitivas, nós fazíamos, de alguma forma, conforme Divaldo Franco, nós associávamos esse desaparecimento físico como um fenômeno de extinção da vida. Então, desde lá até hoje, obviamente, com o advento da doutrina espírita, ela nos traz os mecanismos necessários para que nós tenhamos conhecimento e responsabilidade suficiente para lidar com o tema. Porém, ainda assim, essas abordagens, desde as eras primitivas, se faz muito presente hoje. Segundo o pai da psicanálise, Sigmund Freud, através da metáfora do iceberg, ele nos traz que a ponta do iceberg sobre a superfície da água corresponde a 5% das informações conscientes que nós temos. Ou seja, informações essas que nós acessamos de forma direta, através dos nossos sensos percepções. E a outra parte, que é a parte que faz a maior estrutura do iceberg, que está sob a superfície da água, é a parte que está nossas informações do inconsciente. E que nelas nós acessamos, mesmo que seja de forma indireta, elas estão presentes nos nossos comportamentos do dia a dia. No programa Transição, inclusive quem ainda não assistiu, é recomendável assistir, é um programa de perguntas e respostas, cujo Divaldo Franco já participou, e lá fizeram algumas perguntas relacionadas a ele, e uma delas era a respeito da temática da morte. Como que se dava esse fenômeno? E ele diz que o medo da morte, que ainda impera sobre nós, é resultante de um atavismo ancestral, desde as eras primitivas até hoje. E ele explica, quando o homem primitivo percebia que o outro desaparecia pelo fenômeno, ele não sabia exatamente o que acontecia, até porque ainda a inteligência não era fator predominante. Naquela fase em que predominava o instinto de conservação da vida em detrimento da razão e da consciência, o fenômeno era parvalhante porque o indivíduo que se manifestava, que estava vivo no corpo, ele detinha-se. E ali, a partir dali, havia decomposição cadavérica e o indivíduo desaparecia. Surgiu ali, então, o medo da morte.
E esse medo, ao longo dos anos, não foi decodificado. Esse fenômeno não foi decodificado até a doutrina espírita. Com o advento da doutrina espírita, nós sabemos muito bem que ali estão todas as informações necessárias a respeito de quaisquer temáticas que nós possamos ter dúvidas, para que nós cheguemos ao esclarecimento. É interessante nós entendermos o que seria esse instinto de conservação e por que ele é tão importante para nós. E não há forma melhor de pesquisar sobre isso a não ser pela codificação de Kardec. E Kardec, com a sua inteligência máxima, com a sua capacidade de sintetização fantástica e metodológica, ele indaga os espíritos no item instinto de conservação, na pergunta 702, a respeito da temática. Se o instinto de conservação é uma lei, é uma condicional da natureza. E prontamente respondem que sim, que independente do grau de inteligência que nós tivermos, esse instinto de conservação ele está presente em todos nós. E com qual objetivo, então, esse instinto de conservação seria uma lei da natureza? Eles respondem, os espíritos respondem, porque todos devem colaborar para os desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes concedeu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Em alguns, onde a inteligência ainda não impera, de alguma forma, instintivamente, se faz instintivamente. Para aqueles outros, a inteligência associada à consciência nos permite pensar de forma mais racional. E é impossível de falar sobre esse tema sem citar Joana de Ângeles. E nesse livro, O Autodescobrimento, que é um livro também fantástico, todos os livros psicografados por Divaldo através de Joana são fantásticos. Mas esse, em particular, casou perfeitamente com a temática. E esse livro é intitulado Autodescobrimento. E ela diz no item 9, intitulado Viciações Mentais, o medo da morte, que esse medo é resultante, então, do instinto de conservação. Instinto esse que nos faz manter-nos no corpo. Porém, a vida, ela se dá em dois aspectos, que nós sabemos muito bem, que é o aspecto físico e o aspecto espiritual. E um fator também muito importante é o nosso desconhecimento a respeito do que realmente esse fenômeno nos oferece. E Joana diz que esse desconhecimento nos permitiu criar falsas ideias, falsas afirmativas que não correspondem nada com a realidade do que realmente o fenômeno, da forma realmente como o fenômeno acontece. Ela diz que esse fenômeno, obviamente, é um fenômeno de origem de fatalista biológica, que é apenas o corpo que morre e o espírito ele preexiste além do corpo. Com a desagregação das moléculas, obviamente, o corpo entra em decomposição cadavérica. E com o desaparecimento desse corpo físico, há aquelas épocas em que nós éramos muito mais primitivos e ignorantes do que hoje, nós associávamos que o fenômeno da morte é um fenômeno de aniquilamento, um fenômeno de extinção da vida. Então, a partir disso, se o corpo físico morre, acaba a vida. E também nós associamos como esse fator, o espírito sendo derivante da matéria. Então, se morre o corpo, obviamente morre o espírito. E ela diz, prosseguindo nesse capítulo, que nós, para atenuarmos, para diminuirmos essa lacuna e esse medo, nós, de alguma forma, criamos os ritos fúnebres, os velórios e tudo que circunda o assunto de ritos fúnebres, justamente para nós mascararmos a legitimidade da imortalidade da alma. E esses recursos, obviamente, eles são valiosos mais para quem fica, mais para quem ainda está no corpo. E ela diz que também, de alguma forma, esses fenômenos nos desobrigam das responsabilidades humanas da Terra e também dos deveres afetivos com aquele indivíduo que partiu. Como se, de alguma forma, nós nos desvencilhássemos aquele ser como nós nunca mais fôssemos o ver novamente, né? E para esse espírito que foi, o que realmente importa, além do seu comportamento no corpo físico e também das suas vibrações, são as nossas orações, que nós talvez não tenhamos noção do quão importante ela é para aquele ser que está agora no plano espiritual, para que ele possa ser amparado de alguma forma, né?
E Joana continua, em outras circunstâncias, devido a essas fantasias que nós criamos do fenômeno, através do fenômeno da morte, nós aceitamos, admitimos o poder divino com sentimentos arbitrários e apaixonados, que perdoa e pune. Então, essa imagem de Deus que ainda nós temos é uma imagem puramente irreal, que é uma imagem puramente incisiva de que Deus pune, de que Deus não perdoa, de que Deus prontamente está para nos julgar, né? E não para nos abraçar, e não para nos amparar. E essas consciências culpadas por essas fantasias criadas no fenômeno da morte, obviamente não querem ter o encontro com a erraticidade, né? Temendo sermos julgados de alguma forma. E quando nós, obviamente, nos sentimos nesse medo de sermos julgados, de forma inconsistente, através desses mecanismos de fuga, nós tentamos buscar algo mais alternativo. E, às vezes, esse fenômeno se torna tão grave que pessoas que têm algum tipo de distúrbio psicológico mais grave, elas se matam com medo de morrer, com o temor da morte, conforme Joana de Ângeles. E é também uma atitude inconsequente, uma atitude totalmente equivocada, né? E a partir daqui, como toda dificuldade que nós temos, independente do campo que seja moral, independente do campo que nós estivermos com um determinado tipo de dificuldade, há sempre uma proposta, há sempre uma mudança de prisma, obviamente com o conhecimento necessário para que nós ressignifiquemos o real sentido da coisa. E com o fenômeno da morte não haveria de ser diferente. Então, sempre há uma proposta, principalmente psicológica, para que nós mudemos o nosso comportamento e aceitemos essas conceituações da doutrina espírita, porque realmente são as que imperam na vida espiritual. E essa imagem é a imagem do filme Nosso Lar, em que André Luiz diz que não há vida sem volta e não há volta sem vida. A morte não é a morte, é só a porta da vida. Então, a partir do momento que já nós entendemos de onde vem esse medo e como ele se propaga, é necessário que nós entendamos o que morre, o que realmente padece. E aqui eu resolvi colocar esse livro do Armandinho Falcone, que ele tem um trabalho fantástico, para quem não conhece, na FEAC de Juiz de Fora, ele é um dos coordenadores. E ele escreveu esse livro com o intuito de consolar as pessoas que de alguma forma perderam, entre aspas, seus entes queridos. E aqui eu coloquei alguns capítulos apenas do livro, que no primeiro ele cita a reunião de entes queridos. E eu tive a oportunidade de estar lá, com meu irmão, meu pai e um amigo, para poder conhecer a casa e conhecer essa obra fantástica que ele coordena em Juiz de Fora. Também o segundo capítulo, explicando a palavra perda. E esse é um ponto muito interessante, que nós associamos os nossos entes queridos como se fossem posse nossa. Eu perdi meu pai, como se fosse meu. E realmente esse sentimento que nós carregamos ao longo do tempo, de alguma forma, nos desgasta emocionalmente, né? Ele explica o que é que morre, também encarnar, viver, morrer, desencarnar, enfim, vários outros capítulos interessantíssimos para quem não teve oportunidade de ler, é muito interessante. Não haveria outra possibilidade a não ser nós adentrarmos nas codificações de Kardec para nós podermos entender o que é que morre, como se dá o fenômeno da morte. Na pergunta de número 68, ele diz: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. Quando o órgão não oferece mais vida para o corpo, ele se desgasta e realmente morre. E o espírito se desvencilha do corpo. Na pergunta 68A, pode-se comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desarranjada? Sim, porque quando um órgão não funciona bem, obviamente todo o nosso corpo, todo o nosso sistema é afetado. Não diferente de uma máquina que se quebra um parafuso, automaticamente ela tende também a se quebrar, a não funcionar da forma correta. No corpo, quando o corpo padece, o espírito se desvencilha e volta para a reticidade. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte, que é a matéria do corpo físico, ela se decompõe
e vai formar novos seres. Aqui nós começamos a entender o sentido renovador da morte. Até pela morte do corpo físico, ele proporciona a outros seres, outras formas de vida, e nós sabemos muito bem que também, através da máxima de Antônio Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, até com a morte do corpo físico, com a decomposição cadavérica, ele proporciona a outros seres forma de vida para que eles se propaguem. E o princípio vital, que é o espírito, retorna para o plano espiritual. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. De Antônio Lavoisier, eu creio que todos nós já tivemos acesso a essas informações, nós aprendemos isso na escola, e fundamental importância tem essa abordagem de Lavoisier na nossa vida, né? Então, o sentido de renovar é o sentido de trazer o novo, de fazer com que fique melhor. E esse é o intuito da reencarnação. Nós morremos e reencarnamos com o intuito de nos fazermos melhores, de nós lapidarmos os nossos valores e de nós tratarmos as nossas mazelas. Então, a morte é, sim, um fenômeno de renovação para nós. E não só, importante dizer, para aquele ser que passa pelo fenômeno, mas também para a família que fica, para a família que, de alguma forma, sofre com essa separação temporária. Porque, segundo Zíbia Gasparetto, a vida precisa ser renovada, a morte é a mudança que estabelece a renovação. Quando alguém parte, muitas coisas se modificam na estrutura dos que ficam. Sendo uma lei natural, ela é sempre um bem, muito embora as pessoas não queiram aceitar isso. É através do medo, essa não aceitação. E, de alguma forma, ela cria uma resistência em nós para que nós não aceitemos isso. Nada é mais inútil e machuca mais do que a revolta. Lembre-se de que nós não temos nenhum poder sobre a vida ou a morte. Ela é irremediável. Independente da condição em que nós estivermos, seja ela social, seja ela espiritual, ela vai nos abraçar em algum momento da vida. E por que evitar de falar de um fenômeno que a vida não vai evitar de nos impor, né? E que sempre esteve presente em todas as épocas da humanidade. E aqui eu trouxe também um autor importantíssimo, e particularmente eu sinto um pouco de falta de vê-lo nas casas que eu frequento e nas casas que eu já pude frequentar, que é o Leon Denis. É um autor difícil de ler, eu confesso, ele tem uma abordagem muito científica, mas é imprescindível as suas obras na doutrina. E ele conceitua, obviamente, através da doutrina, que a morte é uma simples mudança de estado. É a destruição de uma forma frágil, que é o nosso corpo físico, que já não proporciona à vida as condições necessárias para o seu funcionamento e para a sua evolução. E a partir daí, nós retornamos à verdadeira vida. E esse livro também é um livro fantástico, quem ainda não teve oportunidade de ler, leia, vale muito a pena, que é o problema do ser, do destino da dor. Aqui ele explica várias passagens da humanidade de uma forma muito científica e que nos traz muito esclarecimento. Para além da campa, ele continua, que é o túmulo, que é a sepultura, abre-se uma nova fase de existência, no sentido renovador. Novas oportunidades, novas reencarnações, novos corpos, novas vivências. O espírito, debaixo da sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Nós somos seres psicossomáticos, e sabemos muito bem que tudo que nós vivemos, eles ficam armazenados e que de alguma forma nós trazemos para a atual encarnação. E ele continua: a natureza inteira mostra-nos, no seu maravilhoso panorama, a renovação perpétua de todas as coisas. Em parte alguma a morte, e aqui é um ponto interessante, em parte alguma a morte é a maneira que nós achamos que ela acontece. Não com a maneira de aniquilamento da vida, mas sim uma maneira de uma forma de propagação do novo, uma forma de renovação. Em parte alguma ao aniquilamento. Nenhum ente pode perecer no seu princípio de vida na unidade consciente, ou seja, nenhum ser perece espiritualmente, porque o que realmente importa é a nossa essência, é o nosso ser. O nosso corpo é transitório e obviamente que é essencial para a nossa evolução, mas é puramente transitório. O universo transborda de vida física e psíquica.
Então, quando já que nós entendemos o que nos faz tanto medo através desse fenômeno e também a proposta de mudança psicológica, é necessário que nós entendamos o real sentido, então, de morrer, o sentido da morte. E no livro também de Joana, o Autodescobrimento, que eu citei agora há pouco, ela diz que se não houvesse a morte física, não haveria sentido e a vida desapareceria. Assim como a finalidade da luta, quando nós nos deparamos com uma dificuldade, seja ela moral, nós precisamos de enfrentá-la e lapidá-la da melhor forma. É necessário que nós estejamos em determinado problema para que nós o entendamos e também saibamos a maneira melhor de saná-lo. Da conquista e de valor do desenvolvimento intelecto-moral do ser. É necessário que nós encaremos esses desafios. É uma condicional ao nosso processo evolutivo. Um outro livro fantástico de Leon Denis, intitulado No Invisível, também recomendo a leitura. E aqui ele nos diz sobre o processo de autoconscientização. Que ele diz que não é a alma humana, como afirmavam eles, uma resultante do organismo, e sim algo que preexiste além do corpo físico, que está no suprafísico. Então, ele define que a alma humana não é uma derivante da matéria, e sim algo que sobrevive além do corpo físico. E aqui, numa abordagem mais científica, segundo o Dr. Alexander Moreira, que é responsável pelo Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde de Juiz de Fora, o NUPS, médico, psiquiatra, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele nos traz que há duas problemáticas principais no que tange o cérebro ser produtor da consciência ou não. A primeira é que a ciência teria provado que tudo que há no universo é puramente matéria. Tese essa falsa porque, primeiro, não é possível provar que tudo que há no universo. E, segundo, a ciência estuda pontos mais específicos, interatividade entre corpos, por exemplo, o Sol e a Terra. E o outro, o cérebro produz a mente. Aqui é uma vasta gama de abordagem que ele nos traz, mas que, obviamente, a ciência ainda está a passos muito vagarosos para chegar, e eu vou citar mais à frente a abordagem de Leon Denis, na definição de que o cérebro produz a consciência. E nós sabemos que não é bem assim que funciona. O cérebro é um receptor. O cérebro recebe o nosso espírito para que ele se propague, e não o produtor da nossa consciência. A ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega. Muitos de nós talvez achemos que religião e ciência não são fatores comuns, e muito pelo contrário, são fatores consubstanciados. Um é dependente do outro. E aqui, Leon Denis nos traz o mesmo livro, No Invisível, que a ciência nada mais é que um conjunto de concepções de um século, em que é superada no próximo século. Tudo nela é provisório e incompleto. Versa o seu estudo sobre as leis do movimento, as manifestações da força e da vida. Estuda o efeito, de que causa. Nada sabe ainda ela, entretanto, acerca das causas atuantes, da força e do movimento em seu princípio. O problema da vida lhe escapa. De onde vem o nosso sentimento de tristeza, de alegria, de angústia, de desespero, de felicidade? A ciência estuda o efeito, não a causa. Ainda não chegou a esse ponto de estudar a causa. E aqui um cientista muito importante no século passado, chamado Wilder Penfield, ele é um neurocirurgião canadense, também citado pelo Dr. Alexander, em que, de início, ele era fisicalista, não acreditava na possibilidade de haver algo além do físico. E ele desenvolveu atividades importantíssimas no que tange a problemática das epilepsias, cuja ele recebia pacientes com epilepsias muito graves, e ele tinha o objetivo, então, de tratá-las. Ele era neurocirurgião e, conforme o Dr. Alexander Moreira, ele operava as pessoas, mas não dava anestesia geral. Ele dava anestesia local, abria a calota craniana e dava choques em algumas áreas cerebrais com o intuito de identificar onde essa epilepsia se manifestava. E ele, nesses estudos, ele percebia que, em todas as áreas que ele estimulava através de choque, o ser humano não tomava decisão. O ser humano não sentia tristeza. O ser humano não chorava. Então, ele concluiu, após esses estudos, denominado homúnculo de Penfield, que o cérebro não produz a consciência.
Ele não conseguiu identificar nenhuma área do cérebro que expressasse realmente a nossa essência humana. Sentimento de tristeza, sentimento de alegria, de raiva, de ódio, de amor incondicional. Ele não conseguiu acessar através do cérebro. Então ele concluiu que o cérebro não é o produtor da consciência, e sim algo que recebe a nossa consciência. E ele publica um livro fantástico, O Mistério da Mente, por Wilder Penfield. Ele é um neurocirurgião canadense, mas creio eu que tem assim, já a tradução desse livro para o português. Vale também muito a pena a leitura. Continuando com Leon Denis, a vida se revela em duplo sentido, tanto no físico como no suprafísico. O homem participa de dois modos de existência. Por seu corpo físico, pertence ao mundo visível. Por seu corpo fluídico, ao mundo invisível. Esses dois corpos coexistem nele durante a vida, a morte e a sua separação. Essas duas humanidades, essas duas formas de propagação de vida, elas se renovam mediante a morte e o nascimento. A morte com a liberação do espírito e o nascimento com a nova reencarnação, com as novas possibilidades, com as novas vivências, enfim. E o que faz esse intermédio entre o mundo espiritual e o mundo físico é o médium, né? Que está no meio dessa transição, no meio dessa comunicação. E aqui um ponto muito importante e muito peculiar, que me perdoe as exceções, mas creio que boa parte das famílias do mundo hoje não conversam do assunto sobre morte, tem uma certa resistência, não tratam o assunto com a responsabilidade e ainda nós somos muito imaturos para entendê-lo, né? Eu particularmente eu e meus irmãos passamos por um desafio muito grande, que foi o desencarne do nosso pai há 5 anos atrás, e graças a Deus, com a consciência que nós tivemos estudando a doutrina espírita, nós sempre fizemos questão de levar esse assunto como pauta de toda a nossa conversa. Sábado à noite era o nosso dia de conversar sobre morte. E prontamente ele era um simpatizante da doutrina, então ele aceitava da melhor forma. E nós, com o conhecimento que Kardec nos trouxe, levávamos a ele tudo que era necessário para que ele entendesse esse fenômeno, né? E nós temos tentado fazer isso onde eu moro hoje. Inclusive minha tia, ela está até sorrindo ali, que ela é um pouco resistente a esse assunto, né? Sexta-feira passada nós tentamos colocar esse assunto em pauta, mas ela disse que tem algo melhor para falar, né? Mas nós sabemos muito bem que esse assunto, esse fenômeno, por mais que nós sejamos resistentes a ele, a vida não vai evitar de nos impor. Em algum momento ele vai chegar. Tenho 2 avós, pais dela, um de 90 e outro de 84 anos. Quem garante que o corpo deles vai tombar primeiro que o meu? Eu tenho 27. Pelo naturalismo biológico, o desgaste do corpo físico deles é muito maior. Então, teoricamente, eles iriam primeiro. Negativo. Meu pai tinha 60. Foi primeiro. Então, é um assunto que nós devemos, obviamente, com a responsabilidade necessária e com o conhecimento adequado da doutrina, trazer sim para a nossa casa. Porque, em algum momento, de alguma forma, ela vai bater a porta, ela vai chegar. É uma condicional à vida. Não existe vida sem morte, não existe morte sem vida. Parece um pouco contraditório, mas são fatores totalmente ligados. Então, um ponto muito importante, conscientizar, conversar recorrentemente sobre o tema. Um outro ponto, evangelização dos filhos, que é na família, cada família lança na sociedade um indivíduo, seja ele bem ou mal educado. E com o fenômeno da morte não é diferente. Vai lançar à sociedade um indivíduo que conhece ou não o fenômeno, que tenha medo ou não do fenômeno. Então é importante, sim, que nós trazermos essa temática para o nosso seio familiar. Estabelecer parâmetros de estudo das obras espíritas, por exemplo, o culto do evangelho no lar, importantíssimo para que nós entendamos realmente todas essas nuances, todas essas dúvidas que a doutrina espírita hoje, desde quando foi codificada, nos cessa. Por isso que é muito importante. E eu creio que nós iremos conseguir em algum momento que lá em casa esse assunto seja mais recorrente, né? No livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico, no item 135, renovação necessária. Quando o apóstolo dos gentios, salvo engano, o apóstolo Paulo, escreveu essa exortação,
não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental, a proposta psicológica de mudança, de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Muitos de nós ainda somos muito resistentes, né? De querer afirmar que não existe nada além do corpo físico, não existe nada além da morte física. Morreu o corpo, acabou a vida. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Esse é o livro Pão Nosso, também dispensa comentários. Quem ainda não leu, leia. Nos traz muitas elucidações a respeito de tudo que nos cerca. E Joana, no livro Autodescobrimento, ela continua afirmando: desse modo, com essa renovação psicológica, com essa mudança de prisma, com os conhecimentos necessários, enfrentando com equilíbrio o conceito de sobrevivência, a morte desaparece. O real sentido que nós imperamos como aniquilamento da vida desaparece. E o medo que possa inspirar transforma-se em emulação, transforma em energia para que nós possamos enfrentar da melhor forma, com uma atitude psicológica saudável e rica de motivações quando ocorrer naturalmente. E para toda proposta de mudança psicológica, para toda proposta de mudança indeterminada, seja em que área for da vida, é necessário muita coragem. Nós, desde o momento da criação, nascemos com todas as ferramentas necessárias para que nós transpassemos todos os obstáculos possíveis. Porém, como uma semente que é plantada, ela precisa de ser regada. Esses valores precisam de ser cultivados para que nós cheguemos, então, a atingi-los. E Joana, no livro Tesouros Libertadores, psicografado pelo Divaldo, no item Coragem, ela diz: a verdadeira coragem radica-se, desse modo, nos tesouros éticos morais que constituem a organização espiritual do ser humano. Logicamente que nós não mudamos do dia para a noite, é necessário tempo, e cada um, de acordo com as suas características, se adapta a um tempo menor ou não, mas que todos nós, sim, temos total capacidade de mudarmos alguns conceitos em que nós, de alguma forma, definimos desde as primitivas eras, e que hoje, com o advento da doutrina, nós temos total capacidade de mudar essas perspectivas. Ela continua: indispensável treiná-la, é um exercício diário. Nós temos essa virtude, muito embora talvez nós não achemos que a temos, mas nós possuímos, porém é necessário exercitá-la. Como ocorre como qualquer outra faculdade que exorna o espírito, mantendo a vontade de prosseguir nos exercícios da reflexão, da prece ungida de alto amor e de amor à divindade, de cuja fonte fluem todas as energias necessárias ao crescimento íntimo. E ela sempre com essa proposta de verticalizar a nossa existência, né? Com essa proposta muito positiva, mas também muito categórica, muito firme, ao falar que é necessário nós enfrentarmos todos os problemas que nos surgem, porque é através deles que nós iremos evoluir, que nós iremos conquistar patamares mais altos morais. E a consequência dessa proposta, dessa mudança de psicologia, é o vício mental que é arraigado. O medo do fim converte-se em esperança de um novo princípio, uma esperança de renovação através da reencarnação. E aqui eu irei dar as minhas finalizações da temática. É um assunto muito extenso, obviamente, requer muito estudo, mas eu irei terminar com duas mensagens lindíssimas, uma de Santo Agostinho, que casa perfeitamente com a temática, que é intitulada A Morte Não é Nada. E a outra também uma mensagem de André Luiz. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Fale comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado.
Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. E uma outra mensagem também lindíssima de André Luiz, psicografado por Chico, é que uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro de renovação, um sopro renovador. E aqui eu posso afirmar de uma forma muito peculiar que quando o assunto é tratado, sim, da maneira correta, ele pode ser superado. Dor e sofrimento sempre vão existir, é um condicional da nossa evolução. Desespero não vem. Falo com propriedade, com conhecimento de causa, porque eu passei por isso num dos desafios maiores que foi o desenlace do meu pai até hoje na minha torre reencarnação. O assunto era levado de uma forma natural, de uma forma totalmente fundamentada, e assim ele pôde partir entendendo realmente o que era o fenômeno da morte. E nós, por uma graça divina, numa palestra do meu irmão, recebemos a notícia que ele esteve presente, e que, enfim, já estava em processo de restabelecimento, que tinha, de alguma forma, compreendido tudo o que foi passado. Então, não há gratidão maior do que essa de saber que nós plantamos uma semente num ser, que aceitou essa semente que foi plantada e que, a partir dali, ele vai conseguir regá-la à sua maneira, mas que ele agora entende, sim, o que é o real sentido do fenômeno da morte. Eu agradeço. Ainda tenho 5 minutinhos, mas aqui eu finalizo a minha exposição. Peço desculpas a todos se eu cometi algum equívoco, mas eu tentei trazer o máximo de conhecimento possível. É um assunto muito extenso, mas fica aqui também um indicativo de aprofundamento de estudo através dessas obras de Joana, através das obras de Leon Denis, para que nós possamos, sim, cada vez mais adentrarmos ao tema. Como Kardec dizia, adentrarmos no espírito da letra. Porque muitos de nós estamos na doutrina, mas a doutrina ainda não está em nós. É necessário que deixemos a doutrina entrar, para que nós possamos ter o conhecimento necessário. Tenham todos uma boa noite, agradeço a presença, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder estar aqui pela segunda vez, mas agora na condição de orador, poder falar um pouco de doutrina, poder falar um pouco desse fenômeno que é uma das condições mais fantásticas que o Criador pode nos oferecer, que é o fenômeno da morte como fenômeno de renovação. Novas oportunidades, novas vestes físicas, novos panoramas e novas ressignificações de valores, né? E que assim nós, com toda certeza, conseguiremos galgar passos maiores rumo à angelitude, que é o nosso principal objetivo. Cristo esteve na Terra e deixou o caminho a ser seguido. Basta que nós decidamos entrar nesse caminho, que é um desafio muito grande, mas a doutrina está aí para nos amparar, para nos consolar de alguma forma. Muito obrigado, tenha a todos uma boa noite.